Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente estava dando continuidade aos nossos tecidos conjuntivos e falamos sobre o tecido ósseo, né? E na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o tecido sanguíneo e o tecido hematopoético, né? Que são os últimos tecidos conjuntivos que faltavam para a gente discutir, os tecidos conjuntivos especiais, né? Que faltavam para a gente discutir, são esses que a gente vai ver hoje, né? Então, o sangue, ele é considerado um tecido conjuntivo porque ele tem o conjunto de células diferentes, variados tipos de células, né? Separados por uma grande quantidade de matriz extracelular, que no caso do tecido sanguíneo é chamado do plasma, né? Então, o plasma ele é um líquido amarelado, ele é o líquido que faz parte, que forma o nosso tecido sanguíneo, e ele é constituído basicamente de água, sais minerais, né, e diferentes tipos de proteínas que ficam mergulhados e inseridos nele, né. Então o plasma ele é cerca de 55% do volume sanguíneo, né. O restante ele é formado por aquilo que a gente chama dos elementos figurados do sangue, que nada mais são do que as células sanguíneas, né, as hemácias, né, os eritrócitos, né, que a gente chama também dos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né, e os fragmentos celulares que compõem o que a gente chama de plaquetas, né. Se a gente pensar em uma média de uma pessoa com 70 quilos, né, 70 e poucos quilos, ela vai ter uma média de mais ou menos de 5,5 litros de sangue no corpo, né? E aí isso vai conter basicamente lá na casa dos 45 milhões de glóbulos brancos, 1,5 trilhões de plaquetas, né? 30 trilhões de glóbulos vermelhos, né? Que são as hemácias, que a gente também chama de eritrócitos. E é justamente a presença das hemácias que dá a cor vermelha do sangue. Se você consegue separar, por exemplo, as hemácias do restante dos componentes do sangue, a gente consegue perceber que na realidade o sangue ele vai ter o plasma nesse tom mais amarelado, né? Então o sangue no nosso corpo ele tem uma série de funções fundamentais nos organismos dos animais, né? Principalmente dos vertebrados, porque no sangue a gente vai ter o transporte do gás oxigênio, né? E o transporte de nutrientes, né? Por todas as células do corpo. Nesse processo o sangue ele vai recolher o gás carbônico, né? Que é produto da respiração celular, como a gente já viu esse ano, e vai levar até os pulmões para a gente poder expirar, né, e retirar esse gás carbônico do nosso corpo, além de fazer circular no nosso corpo uma série de substâncias, uma série de hormônios e uma série de substâncias, ou seja, o sangue é responsável por fazer o transporte de uma série de substâncias dentro do nosso corpo, né? Outra função importante que tem no sangue é fazer a proteção do nosso corpo contra a invasão de agentes infecciosos, né? Então, quando os agentes infecciosos eles tendem a entrar no nosso corpo, nossos glóbulos brancos, né, que são os soldados de defesa do nosso corpo que estão no sangue, eles vão atuar justamente para eliminar esses corpos estranhos do nosso corpo, certo? As células do sangue, elas são produzidas, né, de forma ininterrupta, né, ou seja, elas estão sempre sendo produzidas, e elas são produzidas num tecido do nosso corpo, que é o que a gente chama de tecido hematopoético, né? Esse tecido ele é localizado no interior de alguns tipos de ossos, então, principalmente nos ossos longos, né, nos ossos mais longos do nosso corpo, e esse tecido é o que constitui, que a gente viu na aula passada, a medula óssea vermelha, né? Então, nas crianças, a maioria dos ossos ele possui, né, esse tipo de medula, e nos adultos a medula óssea vermelha ela vai estar principalmente, presente principalmente nos ossos pélvicos, né, que são esses ossos que ficam na nossa cintura, no externo, que é esse osso aqui do meio, que foi entre as costelas, nas costelas, né? E na clavícula, né? E alguns ossos longos também, como o fêmur, mas principalmente nesses que eu falei para vocês, né? Então a medula óssea vermelha, ela é um tecido que ele é um tecido conjuntivo também, que ele é rico em fibras do tipo reticulares e em células tronco medulares, né? Essas células tronco são células que a gente chama de pluripotentes, né? Ou multipotentes. As células tronco multipotentes elas são capazes de originar os diversos tipos de célula do sangue, mas essas células, quando lembra de células tronco,
células-tronco que não são as embrionárias, né, que são as totipotentes. As totipotentes, que são as células-tronco embrionárias, são aquelas que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso corpo, né? Por isso vai formar todas as células no embrião. Essas células vão formar todas as células do nosso corpo. As células-tronco da medula óssea vermelha, elas são totipotentes, né? Desculpa, elas são pluripotentes ou multipotentes, ou seja, elas podem se transformar em alguns tipos de células do nosso corpo, mas não em todas as células do nosso corpo, certo? Então, elas podem formar alguns tipos de células. Nesse caso, as células do sangue, né? Os elementos figurados que formam o sangue. Já as células totipotentes, que são as embrionárias, elas podem virar qualquer célula do nosso corpo. Então essas células totipotentes, elas se multiplicam bastante, ou seja, elas sofrem muita mitose, elas sofrem uma série de divisões celulares, e essa série de divisões celulares é que vão possibilitar a formação, né, dessas células filhas, que vão originar os diversos tipos de elementos figurados no sangue, seja as hemácias, seja alguns tipos de glóbulos vermelhos, né? Aí basicamente tem duas linhagens dessas células filhas, né? A gente tem a linhagem que a gente chama da linhagem mieloide e linhagem linfóide, né? Que vão dar origem a diferentes tipos de glóbulos brancos, né? Que a gente vê mais para frente. Mas o mais importante vocês saberem é isso, que na medula, a medula óssea vermelha, que está dentro de alguns tipos de ossos, né? Nas crianças e praticamente todos nos adultos, nesses ossos da pelvis, né? No externo, na clavícula, e que essa medula tem células tronco pluripotentes ou multipotentes que vão originar os elementos figurados do sangue, certo? No nosso sangue a gente tem uma série de elementos, né? A gente tem o plasma sanguíneo, que eu já falei um pouco, né? O plasma sanguíneo, ele vai ser mais ou menos 90%, né, da massa do plasma sanguíneo é formado por água, ou seja, ali como vocês podem ver ali em cima, boa parte do plasma sanguíneo é formado por água, né? E o restante ele vai ser constituído por proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes, gases, excretas, né? Que são produzidas nas células e vão ser filtradas pelos nossos rins, né? Então a função do plasma é realizar o transporte dessa substância, todas essas substâncias elas vão ser transportadas no plasma, permitindo às células do nosso corpo receberem, né, aquelas substâncias que é necessário que elas recebam, né, e eliminar aquelas substâncias que não são do interesse do nosso corpo, das nossas células, que poderiam destruir as nossas células, né. Então, muitas proteínas do plasma sanguíneo elas vão ter várias funções diferentes, né. Então, por exemplo, tem ali linkado ali as albuminas, né. As albuminas elas constituem basicamente metade da composição proteica do sangue e elas são responsáveis as albuminas pela viscosidade do sangue, pelo transporte de ácidos graxos, que são lipídios, né? Pelo potencial osmótico do sangue, né? A gente tem as imunoglobinas, que a gente também chama, que atuam como anticorpos, né? Ou seja, são substâncias que vão defender nosso corpo contra a ação de micro-organismos e outras substâncias que podem nos causar algum mal ou algum problema, né? Vamos falar um pouquinho dos elementos figurados do sangue, né? Então, as hemácias, né? Que são também chamadas de eritrócitos, ou dos glóbulos vermelhos, né? Elas têm esse formato de disco aí que vocês podem observar. No seu interior, ou seja, na parte de dentro das hemácias, existe uma substância que a gente chama de hemoglobina. Essa substância ela é formada principalmente a partir do ferro, né, do sal mineral ferro, e que forma essa proteína, que é a hemoglobina, e ela tem a cor vermelha, né? Então é daí que vai caracterizar a cor do sangue vermelho, é justamente pela presença da hemoglobina dentro das hemácias. A hemoglobina ela está dentro das hemácias. As hemácias do nosso corpo e dos mamíferos de forma geral são células que não têm núcleo, ou seja, a hemácia é uma das células do nosso corpo que são anucleadas, ou seja, elas não têm a presença de núcleo. O núcleo se desfaz no processo de diferenciação e formação dessas células. E por que esse núcleo se desfaz? Ele se desfaz para possibilitar maior espaço no interior da hemácia para o transporte de substâncias. Que substâncias são essas que são transportadas
no interior das hemácias? O gás oxigênio. Então o gás oxigênio ele se liga à hemoglobina e ele é transportado. Então o oxigênio ele é transportado dentro das hemácias. Então as hemácias elas não têm o seu núcleo para permitir que uma maior quantidade de substâncias, de uma maior quantidade de oxigênio consiga ser transportado. Pela ausência do núcleo, uma característica das hemácias é que elas têm mais ou menos um ciclo de vida de cerca de 180 dias. Depois desse período elas morrem, já que elas não têm um núcleo, que como a gente já viu, é responsável por uma série de atividades da célula, do controle celular e por aí vai. Então, a cada 180 dias a gente está sempre tendo esse processo de renovação a partir da medula óssea vermelha. A gente está sempre tendo esse processo de renovação das hemácias do sangue, e por isso que a gente precisa de uma medula óssea saudável para que a gente consiga sempre estar renovando essas hemácias, já que elas têm esse período de vida curto devido à ausência do seu núcleo, que não existe para que ela consiga transportar uma maior quantidade de oxigênio. A célula na medula óssea vermelha, que é responsável pela formação das hemácias, é o que a gente chama dos eritroblastos, né? A gente chama chama as hemácias também de eritrócitos, justamente porque elas derivam dos eritroblastos na medula óssea vermelha. A anemia ela é uma condição, por exemplo, falando já do globo vermelho, a anemia é uma condição e uma doença, né, em que o transporte do oxigênio no nosso corpo ele é prejudicado, ou seja, a gente pode estar respirando, mas o oxigênio ele não está sendo transportado e não está chegando nas quantidades ideais, na quantidade ideal, né, para que as células do nosso corpo elas façam o processo de fotossíntese, que elas façam o processo de respiração celular, né? Então, se você tem a pessoa que tem anemia, o oxigênio não é transportado em sua quantidade ideal e ele não chega às células na quantidade em que ele deveria, né? E isso acontece por uma diminuição da quantidade de hemoglobina no nosso sangue, né? Então, você tem menos hemoglobina, você vai transportar menos oxigênio nas hemácias. E aí, por isso que tem uma boa alimentação rica em proteínas, sais minerais, principalmente ferro, para que nosso corpo consiga sintetizar a hemoglobina e a gente consiga ter um transporte do oxigênio. Já que se a gente não tiver um transporte de oxigênio na quantidade ideal, a gente vai diminuir as taxas de respiração celular, logo nossas células vão produzir menos energia, logo todo o metabolismo celular vai estar prejudicado e uma série de problemas, em um agravamento, por exemplo, de anemia, a pessoa pode chegar a desenvolver, né, a leucemia, que é o tipo do câncer sanguíneo, que na maioria dos casos, para ser tratado, é preciso que ocorra uma substituição da medula óssea, né, no corpo da pessoa, né. Os leucócitos são o que são chamados também, que a gente conhece popularmente como os glóbulos brancos. Então são células que têm seu formato esférico, né, e elas têm núcleo, e em geral elas são muito maiores do que as hemácias. Se a gente comparar o tamanho delas, elas têm um tamanho muito maior do que o das hemácias, né? Então elas se originam a partir da mesma linhagem de células-tronco da medula óssea vermelha, né, que produz as hemácias, né? Então em condições normais a gente vai ter entre 5 e 10 mil leucócitos em cada milímetro cúbico de sangue, né? Então a gente tem muita coisa. E a função mais importante de todos os glóbulos brancos é justamente fazer a defesa do nosso organismo contra a ação de micro-organismos ou de substâncias estranhas que possam entrar nos nossos tecidos, né? Então vírus, bactérias ou qualquer outra substância, né? Então, por exemplo, em uma infecção, né, que você tem algum processo infeccioso no seu corpo, né, o número de leucócitos do nosso corpo aumenta, né, podendo chegar até a dobrar ou triplicar na quantidade para combater os agentes causadores daquela infecção, né? A partir da aparência dos leucócitos, né, e a gente consegue classificar os leucócitos em dois grandes grupos, né? Os granulosos, né, que apresentam esses grânulos que vocês podem observar aqui na imagem, os grânulos mais evidentes no citoplasma, né? E os agranulosos que não têm esses grânulos, né? Os leucócitos granulosos eles são de três tipos, né? É o que a gente chama dos neutrófilos, que ali tem aqui na imagem, os neutrófilos, os eosinófilos, que também está aí na imagem, e os basófilos. Os basófilos estão ali também. Os leucócitos agranulados são os monócitos, que a gente tem aqui também, e os linfócitos também. Os eosinófilos tem outro nomezinho embaixo, que não sei se vocês conseguem observar, eles também são chamados de acidófilos, certo?
Vamos falar um pouquinho rapidinho das principais características de cada um deles, né? Os neutrófilos, eles têm o núcleo geralmente formado chama de trilobado, né? Que tem esses 3 lóbulos aí, como vocês podem observar, parecendo sei lá o que aí dentro, né? Então eles têm esses 2 estrangulamentos que vão formar essa estrutura aí. Eles representam a grande maioria dos glóbulos brancos no nosso corpo, né? Então, coisa de 60% a 70% dos glóbulos brancos do nosso sangue são neutrófilos, né? E a principal função deles é fazer o processo de fagocitose, né? De bactérias e outros micro-organismos que venham invadir nosso corpo. Então, eles vão defender o nosso corpo a partir desse processo de fagocitose, certo? Então, eles vão fagocitar esses corpos estranhos, né? Os eosinófilos, né, eles geralmente têm esse núcleo grande, como vocês podem observar aí, bilobado, né, ou seja, só tem esses 2 lóbulos, com esse estrangulamento central, né, esse logalzinho mais estreitinho, né? Eles são mais ou menos 4, 5% dos glóbulos brancos do nosso corpo, e a principal função dos eosinófilos é justamente combater invasores de grande tamanho, né? Como por exemplo vermes parasitas. Então, se tem algum verme parasita, a quantidade de eosinófilo vai aumentar no nosso corpo para combater esses invasores grandes, né? Como lombriga, teníase, entre outros parasitas que podem ter no nosso corpo. Os basófilos, que são aqueles ali, eles vão ter quase que 1% dos glóbulos brancos do nosso corpo. Eles têm esse núcleo que é parecido, mas uma estrutura mais irregular, né? Parecido com o dos eosinófilos. A função dele não é tão bem conhecida, né? Eles têm essa pequena quantidade no nosso corpo, mas sabe que ele é responsável pela liberação da histamina, que a gente já viu lá quando estava falando do tecido conjuntivo, quando a gente falou um pouquinho sobre a histamina, que tem aquela função papel importante na inflamação e nas respostas alérgicas, né? Então ele vai liberar histamina. A histamina é um vasodilatador, ele dilata os vasos sanguíneos, e a partir daí ele facilita, né, a permeabilidade dos vasos sanguíneos e a circulação, facilitando assim a saída, né, de anticorpos dos neutrófilos, por exemplo, ou seja, ele faz os vasos sanguíneos se dilatarem para possibilitar que os anticorpos circulem melhor e consigam em maior quantidade combater os processos alérgicos ou inflamatórios. Os monócitos vão justamente vão se formar, né? Depois que eles vão para o sangue, eles migram para outros tecidos e vão formar os macrófagos, que a gente falou lá no tecido conjuntivo, né? Que vão ser responsáveis pela defesa do nosso corpo, a parte da fagocitose nesses outros tecidos do nosso corpo. Os linfócitos, os macrófagos, eles vão ser mais ou menos 8%, né? Da quantidade no sangue, do total de glóbulos brancos, né? Os linfócitos, que são outro tipo de leucócito, né? Eles vão ser de 2 tipos, né? Os linfócitos B e os linfócitos T, também atuando na defesa do nosso corpo. Os linfócitos B são os responsáveis por produzir aquelas substâncias lá que a gente chama das imunoglobinas, né? Que são os anticorpos para combater. Então, os anticorpos, eles reconhecem esses corpos estranhos e vão destruir esses corpos estranhos. E os linfócitos T, eles vão atuar, né? Vão estimular, né, os linfócitos B a produzir os anticorpos, e eles juntos são os que conferem aquela famosa imunidade, né? Ou seja, a resistência do nosso corpo contra a ação de corpos estranhos e protege nosso corpo contra a ação de micro-organismos. Por último, a gente tem as plaquetas, né, que são fragmentos de células, e as plaquetas, que a gente também pode chamar de trombócitos, elas são responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Ou seja, elas vão fazer com que, no processo de sangramento e ruptura do vaso sanguíneo, elas vão estancar aquele sangramento. Então, as plaquetas, elas funcionam como esses agentes importantíssimos, né, na coagulação do sangue, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um ferimento, né, as plaquetas, elas se aderem, né,
a fibras colágenas, como vocês podem observar na imagem, né, dos vasos sanguíneos que tenham sofrido essa lesão, e libera uma enzima, né, que a gente chama de tromboplastina. A tromboplastina, ela age em conjunto com íons do sal mineral de cálcio, né, que está presente no sangue, diluído no sangue, no plasma sanguíneo, né, e vão converter, né, hormônios, né, que são as protrombinas, em trombinas, que vão fazer esse processo de estanque do sangue, né. Para além desses detalhes e os mínimos, o importante que é importante saber das plaquetas é desse processo, que ela é responsável por esse processo de coagulação, que elas vão agir junto com o colágeno e as fibrinas, né? E o colágeno para formar esse coágulo, impedir contribuir para o processo de cicatrizamento e impedir que você sofra uma hemorragia por uma lesão. Obviamente que o processo de coagulação ele tem um limite de capacidade, né? Depende do tamanho da lesão do vaso sanguíneo. Se for grande demais, a pressão de saída do sangue vai ser grande demais e vai impedir esse processo. Tem uma doença que a gente chama de hemofilia, né? Que é também conhecida como púrpura ou doença hemorrágica, que é uma doença que a pessoa que tem essa doença, ela não produz plaquetas ou produz uma quantidade muito pequena, e qualquer lesão que ela tem, ela não consegue sozinho, o corpo dela não coagula, então ela sempre vai sofrendo microhemorragias, e no processo mais grave ela pode sangrar até morrer, sem saber, né, porque ela é incapaz de fazer esse processo de coagulação sanguínea. Então tá aí o tecido sanguíneo e o tecido hematopoético. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o tecido muscular, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Tchau. Qualquer dúvida, entre em contato.